Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é mais um vídeo das histórias da Bíblia. No último vídeo nós terminamos o livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, e também o livro que conta a história da saída dos filhos de Israel do Egito, a travessia do Mar Vermelho, Moisés subindo no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos e o bezerro de ouro. No livro de Êxodo nós lemos ainda sobre várias leis que Deus deixou para o seu povo. Depois de Êxodo nós temos 3 livros chamados Levítico, Números e Deuteronômio. O livro de Levítico tem esse nome porque foi dedicado aos levitas, são os descendentes de Levi que Deus escolheu para serem sacerdotes e servirem no templo. Nesse livro Deus explica a Moisés como deveriam ser feitas as cerimônias de ofertas e sacrifícios e as cerimônias de consagração dos sacerdotes. Tem também leis sobre purificação, sobre impurezas, sobre os animais que podem ser comidos e os animais que não devem ser comidos, as relações sexuais permitidas e as proibidas e diversas outras leis. Depois dele nós temos o livro de Números, que tem esse nome por causa dos 2 censos do povo de Israel, que foram feitos, um enquanto ainda estavam ao pé do Monte Sinai e outro 40 anos depois, quando estavam para entrar na Terra Prometida. Deus ordenou a Moisés que fizesse um levantamento das pessoas de cada tribo. E ainda encontramos nesse livro várias outras leis que deveriam ser ensinadas ao povo, mas eu não vou lê-las aqui. Mas no livro de Números tem algumas histórias que não podem ser deixadas de lado. A primeira delas é a história dos espias, em Números capítulo 13, quando Deus fala com Moisés para enviar um representante de cada tribo para espiar a terra e trazer notícia de como é o povo que habita nela, como são as cidades e como são os frutos da terra. Esses espias gastaram 40 dias percorrendo toda a terra e quando voltaram trouxeram um cacho de uva tão grande que tinha que ser carregado com uma vara por 2 homens. Eles falaram com Moisés: nós fomos à terra que você nos enviou. Ela realmente é uma terra que mana leite e mel, e esse é o seu fruto. Mas o povo que habita nela é poderoso e as cidades são fortificadas. E nós vimos lá os descendentes de Enaque, que eram os gigantes. Caleb, que era um dos espias, fez o povo se calar e disse: vamos subir para tomar essa terra porque nós vamos prevalecer. Mas os homens que foram com ele disseram: nós não podemos atacar aquele povo, ele é forte demais. E difamaram a terra dizendo: a terra que nós vimos é uma terra que devora os seus moradores. E lá nós vimos homens de grande estatura, vimos gigantes. E aí o povo começou a murmurar contra Moisés. E todos eles levantaram a sua voz e choraram aquela noite e disseram a Moisés e Arão: antes nós tivéssemos morrido no Egito, você nos trouxe aqui para morrermos à espada, para que nossas mulheres sejam capturadas, nossos filhos sejam feitos escravos. Era melhor que nós tivéssemos morrido no Egito. Vamos levantar um capitão para nos levar de volta para o Egito. Mas Josué e Caleb, que eram dos espias, falaram com os filhos de Israel: a terra que nós fomos espiar é muito boa, e o Senhor está conosco, não sejam rebeldes, vamos tomar essa terra, o Senhor vai nos entregá-la. Mas toda a congregação quis apedrejar os 2, então a glória do Senhor apareceu na tenda diante dos filhos de Israel, e o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo vai me provocar? Até quando ele não vai crer nos meus sinais e nas maravilhas que eu fiz no meio dele? Vou matar todos e fazer de você um grande povo. E Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios vão ouvir que o Senhor trouxe esse povo até essa terra e vão contar aos moradores que o Senhor não conseguiu introduzir o povo aqui. Seja bondoso com eles e perdoa mais uma vez a iniquidade desse povo. E o Senhor disse a Moisés: vou fazer conforme o que você pediu, vou perdoá-los. Mas nenhum dos homens que viu a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito, no deserto, e que me tentaram 10 vezes não entrará nessa terra. Nenhum desses que me desprezou haverá. E disse mais o Senhor a Moisés e Arão: até quando vocês vão sofrer com essa má congregação que murmura contra mim? Tão certo como eu vivo,
Nesse deserto cairão os cadáveres de todos os que foram contados no censo de 20 anos para cima e que murmuraram contra mim. Eles não vão entrar nessa terra, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Os seus filhos, que vocês disseram que iam ser presos como escravos, eles vão entrar e possuir a terra, mas vocês não vão vê-la. E segundo o número de dias que os espias percorreram a terra, vocês vão vagar pelo deserto 1 ano para cada dia, para conhecer o meu desagrado. E nesse momento os homens que tinham difamado a terra, os espias, morreram na frente de Moisés, e só ficaram vivos Caleb e Josué. E quando o povo viu o que tinha acontecido, eles se levantaram e disseram: nós pecamos, vamos subir e tomar a terra como o Senhor prometeu. Mas Moisés respondeu: vocês vão desobedecer novamente? Não façam isso, porque vocês não vão prosperar. O Senhor não vai com vocês. Mesmo assim, eles tentaram subir e atacar a terra. E os amalequitas e os cananeus desceram e foram contra os filhos de Israel e derrotaram todos, até Hormá. Então foi por isso que o povo de Israel ficou vagando no deserto por 40 anos. Não foi porque Deus errou o caminho ou porque eles se perderam. Foi porque eles não acreditaram que Deus era poderoso o suficiente para fazer eles conquistarem a terra. Então o povo voltou a caminhar pelo deserto, sendo guiado pela coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. E Moisés teve que voltar e caminhar com o povo mais 40 anos, até toda a geração velha morrer. E durante esse tempo o povo continuou murmurando contra o Senhor e duvidando da liderança de Moisés. Mesmo assim, o Senhor continuava guiando o povo e dando o maná do céu para eles comerem todos os dias. Quando eles chegaram no deserto de Zim, não tinham água para beber. Então, em vez de pedir, eles murmuraram novamente e reclamaram com Moisés. E falaram: quem dera nós tivéssemos morrido no Egito, mas você nos trouxe para morrer aqui no deserto. E Moisés, que era um homem muito manso, já estava sem paciência nenhuma. Foi falar com o Senhor e o Senhor disse a Moisés: agora toma a sua vara, vá até ao monte, fale com a rocha e ela vai dar água para o povo beber. Mas Moisés, que já estava sem paciência nenhuma, reuniu o povo todo, chegou perto da rocha e disse: vocês, rebeldes, acham que eu vou conseguir tirar água dessa pedra? E bateu 2 vezes nela com o cajado, e ela deu água. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: como vocês não acreditaram em mim e não me honraram perante o povo, vocês também não vão entrar na terra que eu prometi dar a eles. E esse lugar ficou conhecido como as águas de Meribá, porque foi onde os filhos de Israel contenderam com o Senhor. E o povo continuou sua jornada até a fronteira da terra de Edom. Lá Deus disse a Moisés e Arão: subam até o cume do monte Or, porque Arão vai ser recolhido ao seu povo. Eleazar, filho de Arão, ficará com as suas roupas, porque ele morrerá ali. Então Moisés e Arão fizeram como o Senhor ordenou, subiram o monte Or. Eleazar ficou com as roupas de Arão e ele morreu ali. Moisés e Eleazar desceram e o povo chorou a morte de Arão por 30 dias. Durante a sua jornada pelo deserto, o Senhor entregou os cananeus na mão dos israelitas e eles venceram o seu exército. Derrotaram também Seom, rei dos amorreus, e feriram Og, rei de Bassã. Quando eles chegaram nas campinas de Moabe, Balaque, que era o rei de Moabe naquele tempo, enviou uns mensageiros até Balaão, dizendo: o povo que saiu do Egito acampou nas minhas terras. Venha agora e amaldiçoa esse povo para que eu possa expulsá-lo daqui. Balaão era muito conhecido como o homem que, quem ele amaldiçoava, ficava amaldiçoado, e quem ele abençoava, ficava abençoado. Então, os anciãos moabitas e midianitas levaram o dinheiro para comprar a maldição de Balaão e foram até ele. Chegando lá, Balaão disse: esperem aqui essa noite e eu vou dizer o que o Senhor me falar.
De noite Balaão conversou com Deus e o Senhor falou com ele: não vá com eles e nem amaldiçoe o povo, porque é um povo abençoado por mim. Então ele não foi, os mensageiros voltaram até Balaque e falaram que Balaão não queria vir. Balaque enviou novos mensageiros mais importantes com mais dinheiro, então Balaão decidiu ir. De manhã Balaão selou a sua jumenta e foi junto com os anciãos até Balaque. Mas o Senhor ficou muito zangado e mandou o seu anjo para cercar Balaão. No meio do caminho, a jumenta viu o anjo que estava esperando Balaão com a espada na mão e se desviou do caminho. E Balaão espancou a jumenta para ela voltar. O anjo foi para outro lugar esperar. Era uma passagem estreita. A jumenta viu o anjo, encostou o Balaão na parede e apertou a perna dele. Ele espancou a jumenta de novo. Então o anjo foi para outro caminho onde não tinha lugar para passar. E quando a jumenta viu o anjo parado, ela sentou no chão e o Balaão espancou ela de novo. E nesse momento o Senhor abriu a boca da jumenta e ela falou com o Balaão: por que você me espancou 3 vezes? Só que o Balaão estava tão fora de sintonia que ele nem percebeu e começou a conversar com a jumenta. Ele falou: porque você está fazendo hora comigo? Se eu tivesse uma espada agora eu te matava. E a jumenta respondeu: eu não sou a sua jumenta que você cavalgou a vida inteira? Eu já agi assim alguma vez? E ele respondeu: não. E aí o Senhor abriu os olhos do Balaão, ele viu o anjo, e quando ele viu o anjo com a espada na mão, ele caiu de joelhos com o rosto no chão e o anjo falou com ele: por que você espancou a sua jumenta 3 vezes? Eu saí para te deter porque o seu caminho é perverso, e se ela não tivesse se desviado, eu já teria te matado. Então Balaão, morrendo de medo, respondeu: ah, meu senhor, eu pequei, me perdoa agora e eu volto para casa. Mas aí o anjo respondeu para ele: não, vá com esses homens, mas fale somente o que o Senhor colocar na sua boca. E Balaão foi até Balaque, e quando chegou lá, Balaque disse: por que você não veio antes? Será que eu não posso te honrar? Mas Balaão respondeu: somente o que o Senhor disser eu falarei. Então Balaque levou Balaão até o alto de um monte onde ele podia ver uma parte do povo. E de lá esperou Balaão amaldiçoar o povo. Mas quando Balaão abriu sua boca, ele falou as bênçãos de Deus para todo o povo de Israel. Balaque ficou muito zangado. Pegou Balaão, levou para outro lugar e falou: aqui você vai amaldiçoar o povo. E novamente Balaão abençoou o povo mais uma vez. Balaque ficou muito irritado, levou Balaão para outro lugar e disse: agora amaldiçoa esse povo daqui. E quando Balaão viu que Deus queria era abençoar o povo, ele continuou abençoando ainda muito mais. E Balaque desistiu e foi embora. Mas nós sabemos pela história que Balaão ainda estava muito interessado no prêmio de Balaque, porque no capítulo 31 de Números conta que Balaão ensinou as filhas dos moabitas a seduzirem os filhos de Israel e levarem eles a adorarem o Deus moabita, Baal Peor, para eles irritarem o Senhor e assim perderem a proteção de Deus e os moabitas poderem atacar e derrotá-los. E no capítulo 33 de Números, vocês podem ler todas as etapas das jornadas dos filhos de Israel durante os 40 anos vagando pelo deserto até chegarem de novo na terra prometida. E então, quando eles retornam à terra prometida, depois de toda a geração mais velha ter morrido, Moisés senta com a geração nova e aí nós temos o livro de Deuteronômios, onde ele começa contando para toda a geração nova tudo o que Deus fez desde a saída do Egito. Moisés conta ao povo como Deus trouxe eles do Egito até a terra prometida, como Deus quer que eles vivam na terra, como Deus vai tratar o seu povo, quais são as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Depois disso, Moisés abençoa cada uma das tribos de Israel. Então ele sobe o monte Nebo até no cume do Pisga e lá de cima o Senhor mostra para ele
toda a terra prometida, desde Gileade até Dan. E o Senhor fala: essa é a terra que sob juramento eu prometi dar a Abraão, Isaque, Jacó e a toda a sua descendência. Você está vendo com seus próprios olhos, mas não vai entrar na terra. E ali no alto do monte Moisés morreu, e quem sepultou ele foi o próprio Senhor, e até hoje ninguém encontrou a sepultura de Moisés. Moisés tinha 120 anos quando morreu, e a vista dele não estava enfraquecida, e ele nem tinha perdido nenhum vigor. Os filhos de Israel choraram a morte de Moisés por 30 dias. E depois disso, Josué, filho de Nun, que Moisés tinha colocado sobre ele a mão, recebeu o espírito de sabedoria e guiou os filhos de Israel. Eles deram ouvidos a ele, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, alguém que o Senhor conheceu face a face. E no próximo vídeo nós vamos continuar com a história de Josué. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.